Essa noite, fico alegre de estar aqui. A honra é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus. Eu não passo de um servo, amém? Trago um abraço do meu pastor Natanael, sou não sei quem conhece, ali na Cachamorra, perto do Palace, a igreja Bairro Salvador. Trago um abraço do meu pastor Natanael, a pastora, ao ministério. Deus abençoe o meu amigo Abner, que foi o canal de Deus para estarmos aqui essa noite. Estou muito alegre, prometo ser bastante objetivo essa noite e peço um pouco a atenção dos irmãos. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51. Deus abençoe a banda, achei muito lindo. Deus continue abençoando e honrando esse ministério. Todos acharam? Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, amém? Pode falar comigo, igreja, não tem problema. Amém? Amém! Isso aí, agora sim. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 51, que vai dizer assim: Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. No 3 a igreja, por favor. 3. Podeis assentar. Amém. Podeis assentar. Vou ser bastante simples e objetivo essa noite. Todos nós conhecemos a história de Golias e Davi, sendo que quando a gente vai olhar para as histórias da Bíblia, quando a gente vai olhar para um personagem, quando a gente vai olhar para qualquer texto da Bíblia, a gente sempre vai saber que vai ter um contexto, sempre vai ter uma base, porque a Bíblia sempre que vai nos relatar algo, ela sempre diz algo antes para falar, para aplicar alguma coisa. Então a gente vai entender que quando a Bíblia vai nos relatar algo, quando a Bíblia vai contar alguma história, quando a Bíblia vai falar de alguma guerra ou de algum personagem, a Bíblia vai falar o contexto, porque sempre que a gente lembra para o José governador, a gente vai lembrar para o José prisioneiro. Sempre que a gente lembra do Daniel governador, a gente vai lembrar do Daniel na cova dos leões. Sempre que a gente lembra de alguém, a gente vai lembrar do seu passado, e é inevitável isso, porque sempre que a gente olhar para um exemplo, sempre que a gente olhar para uma referência na Bíblia, a gente vai querer saber a história. E Eduardo, por que você está relatando isso? Porque parece que eu olho para os dias atuais e tem muita gente querendo crescer, tem muita gente crescendo sem história. Mas Deus não está nisso, porque todos que crescem têm que ter uma história, porque tem um ditado que eu acredito muito, que ninguém nasce grande, e se nasce grande também vai cair muito rápido, porque não tem estrutura. E vocês vão conhecer, e a Bíblia vai falar disso, daquele que edifica na rocha e daquele que edifica na areia. Quem conhece obra vai entender que a areia vai crescer mais rápido, porque ela é mole, é mais fácil de trabalhar. Na rocha você vai ter que cavar mais fundo, mas o que a palavra vai dizer? Aquele que edifica na rocha e pratica, esse vai permanecer de pé, aquele que pratica na areia vai cair. Então a gente tem que entender que toda a história vai ter uma base, e quando a gente olha para o livro de Samuel, quando a gente olha para essa terceira grande guerra de Davi e Golias, a gente vai ter que lembrar do contexto, e creio eu que só está escrito aqui na Bíblia por causa de um rei, porque um rei foi rejeitado. E vocês vão saber o nome desse rei. Esse rei é Saul. Capítulo 13, Saul começa a ser rejeitado não por Deus, mas pelo homem. A gente vai saber que a partir do capítulo 13, versículo 8, Saul vai tomar uma atitude, porque os filisteus estão descendo, o povo está se espalhando, e por causa das circunstâncias, Saul vai fazer o quê? Traz o holocausto que eu irei sacrificar. Mas a gente vai saber que quem podia sacrificar era somente quem era da linhagem sacerdotal, era somente Samuel que poderia sacrificar.
mas por causa da circunstância, por causa do aperto, por causa do desespero, Saul vai querer oferecer holocausto. Saul vai querer adorar a Deus. Entenda comigo que a intenção de Saul é boa. A intenção é de sacrificar a Deus, a intenção é de oferecer a Deus, mas a atitude de Saul vai ser errada. A intenção é boa e a atitude errada. Eduardo, eu não estou entendendo ainda o que você quer passar, porque a circunstância faz a gente até adorar, mas adorar da maneira errada. Eduardo, eu não estou te entendendo. Você conhece aquela frase que a perfeita adoração vem da dor? A perfeita adoração vem da circunstância? É muito difícil falar isso, porque se não tiver dor não vai ter adoração perfeita. Então como a adoração perfeita vem da dor? Se não tiver dor não tem adoração? Entendeu? Então Saul está até com a intenção boa. A intenção é de adorar, a intenção é de oferecer sacrifício, a intenção é de buscar a Deus, mas a atitude é errada, porque a circunstância faz a gente adorar, mas adorar da maneira errada. Eduardo, eu não estou te entendendo. É porque a gente está com algumas coisas na nossa igreja que eu só consigo adorar quando a dor aparece, eu só consigo glorificar quando o câncer vem, eu só consigo buscar a Deus como quando meu filho está no leito, eu só consigo pensar em oferecer holocausto quando a minha vida está arruinada. Mas deixa eu te dizer uma frase: quem adora somente na circunstância nunca vai saber o verdadeiro prazer de adorar pela cruz. E a gente tem que entender isso, que adorar pela circunstância é bom, mas adorar pela cruz é melhor ainda, porque quem adora pela cruz não precisa de câncer para orar, quem adora pela cruz não precisa que a porta feche para adorar, quem adora pela cruz é adorar bem, é adorar mal, é glorificar. Por quê, Eduardo? Por causa de um Cristo que foi crucificado por nós que não merecíamos. Então quando eu olho para essa passagem eu vejo um ensinamento muito grande, que a dor faz até a gente adorar, mas a gente faz nos esquecer da cruz. E o problema não é adorar na circunstância, o problema é a circunstância apagar a cruz de Cristo. E a gente tem que entender o verdadeiro prazer de adorar pela cruz. Porque quando eu adoro pela dor, e eu não estou generalizando, quando eu adoro pela dor, isso me induz só a acreditar num Deus que cura, e quando cura eu paro de adorar. Se Ele não cura, eu continuo adorando, se Ele cura, eu deixo de acreditar. E esse é o maior problema de adorar pela circunstância. Então Deus quer que a gente entenda o prazer de adorar pela cruz. Porque quem sente o prazer de adorar pela cruz, independente do que esteja passando, independente de como a família esteja, independente se passou ou não passou, independente se a prova veio ou não veio, quem adora pela cruz não liga para o problema, liga para Jesus. Pois bem, vocês vão saber agora que Saul vai oferecer uma coisa que não era para ele oferecer, que era somente Samuel, que era para oferecer o Senhor, que Samuel era o sacerdote. E é isso que a circunstância faz. A circunstância faz que a gente tome a frente de quem não é para tomar, e a gente vai saber que agora o maior sacerdote é o Senhor, que o véu foi rasgado, acabou agora esse negócio de oferecer sacrifício, agora livre acesso ao Pai, e agora o sacerdote a gente tem livre acesso. E o que eu quero dizer com isso? Que a circunstância faz a gente tomar a frente de Deus. Eduardo, é meio complicado dizer isso, eu sei, mas a circunstância faz tomar a frente de Deus. Deus não quer que a gente faça algo, mas pelo problema, porque o povo está descendo, porque o povo está se espalhando, porque o inimigo está descendo, Saul toma a frente de quem não é para tomar. E quantas das vezes a gente toma a frente de quem não é para tomar? E esse alguém que eu digo é Deus. Somente por causa de um problema eu quero tomar a frente de Deus. Se eu estivesse bem, eu não ia querer tomar a frente de Deus, mas porque estou mal, logo eu quero tomar a frente de Deus.
Então a gente tem que entender esse problema da circunstância. E Deus quer que a gente entenda que a gente tem que adorar pela cruz. Mas, pois bem, vocês vão saber que o reino de Saul ia ser confirmado para sempre. Mas por causa dessa atitude, Saul vai ser rejeitado, não por Deus. Saul agora está sendo rejeitado pelo homem, por Samuel. E bom é quando a gente é rejeitado pelo homem. Eu não tenho problema nenhum de ser rejeitado pelo homem, sendo que aí vai vir um capítulo 15, Deus vai dar a palavra a Samuel, e Samuel vai falar a Saul, que era para ele destruir todos os amalequitas, mas a gente vai conhecer a história, que Saul vai poupar o que agradou os olhos dele, vai poupar o rei Agag e o melhor das suas ovelhas. E aí quando Samuel vai chegar perto, Saul logo vai dizer a Samuel: executei a palavra do Senhor, sendo que a palavra do Senhor era: destrua totalmente todos, criança, mais velho, destrua totalmente tudo. E aí quando Samuel chega, Saul fala o quê? Executei a palavra do Senhor. Já percebeu que a gente não é diferente de Saul? Que quando Deus manda a gente executar alguma coisa, e quando ele vem verificar se a gente executou, a gente não dá nem a oportunidade dele de falar, a gente já fala: executei, sendo que a gente não executou. Deus olha pra gente e manda a gente destruir certas coisas na nossa vida. Aí quando Deus chega para verificar se a gente destruiu, sabe o que a gente faz? Não dá a oportunidade de Deus falar. A gente logo fala: Deus, destruí, sendo que a gente não destruiu, a gente está escondendo que Deus mandou destruir. E aí tem outra palavra que eu não concordo muito. Sabe aquela palavra que Deus não envergonha, que Deus não expõe? Eu não concordo muito, sabe por quê? Saul agora está escondendo o que Deus mandou destruir. Aí Samuel vai perguntar, aí Samuel vai chegar e ele vai falar: executei a palavra do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? O barulho da ovelha. Agora Saul está dizendo: executei a palavra do Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? A ovelha vai fazer barulho. E como que Deus não envergonha alguém que esconde o que ele mandou destruir? Porque todos nós temos que entender isso, que o que a gente esconde de Deus, uma hora faz barulho para todos ouvirem. Porque Deus não é Deus que vai deixar algo escondido, porque o Espírito Santo não pode apitar aonde tem algo escondido que Deus mandou destruir. Porque geralmente a gente quer pegar no microfone, geralmente a gente quer falar de um Deus misericordioso, um Deus que é amor, mas a gente esquece que Deus é justiça, a gente esquece que Deus não vai deixar pecado escondido, a gente esquece que o Espírito Santo não compactua com coisas escondidas. Então uma hora faz barulho se a gente estiver escondendo alguma coisa de Deus. Infelizmente, uma hora faz barulho. Então, Eduardo, qual é a sua ideia? Confessa logo, antes que faça barulho, para o profeta escutar. Sendo que a gente vai saber a desculpa de Saul é qual? Samuel está perguntando: que barulho é esse aí? Aí vocês vão saber da conversa. Aí sabe qual é a desculpa de Saul? O povo queria oferecer para Deus. Gente, de novo, a intenção é boa, mas a atitude está sendo errada. Olha que coisa de doido. O povo, Saul, quer oferecer para Deus o que Deus mandou destruir. Sendo que eu olho para hoje, não é diferente. Deus já mandou destruir, mas a gente continua oferecendo para Ele o que Ele mandou destruir, entendeu? É mais ou menos assim: Deus mandou destruir tudo, aí agora a gente quer oferecer para Deus o que Deus mandou destruir. Não, Eduardo, não entendi. O namoro não está legal, não está agradando a Deus, mas eu insisto em dobrar meu joelho e perguntar se é de Deus, entendeu? É mais ou menos isso. Deus olhou lá de cima e já falou: destrua, mas eu insisto de 4 horas da manhã está orando por aquilo que Deus mandou destruir. Aí não adianta orar, não adianta jejuar, porque se Deus mandou destruir, não adianta. Aí Samuel vai falar uma palavra muito conhecida que eu me agrado, e é bom essa palavra. Sabe o que Samuel vai falar? Porventura tem tanto o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifícios, em que se lhe obedeça a sua palavra, porque o obedecer é melhor que o sacrificar. Gente, isso aqui é bom, sabia? Olha só, o obedecer é melhor que o sacrificar.
Se a gente entender isso, a gente vai nos livrar de alguns sacrifícios. Eduardo, não entendi. A obediência nos livra de sacrificar. Não estou pregando contra sacrifício, só estou dizendo que a partir do momento que a gente entende que o obedecer é melhor que sacrificar, a gente para de perder tempo sacrificando e começa a obedecer. Porque existe sim aquele que sacrifica sem obediência, mas não existe quem obedece sem sacrifício. Porque todo aquele que sacrifica pode não obedecer, mas todo aquele que obedece sacrifica. Eduardo, eu não estou te entendendo ainda. Gente, é simples. O obedecer é melhor que o sacrificar. É melhor eu obedecer a palavra que eu descer 4 horas da manhã e ficar orando e orando e orando. Eduardo, não entendi. Eu estou orando pelo meu marido 1 ano e ele não se converteu. É só você obedecer a palavra que fala para você pedir perdão a quem você não está falando. É simples, não precisa orar, entendeu? Não estou falando que você não tem que ter vida de oração. Não estou falando que você não tem que jejuar, mas não adianta sacrifício sem obediência. Você pode orar 3 anos, se você não conseguir perdoar o seu irmão, nada vai acontecer, porque a obediência vem primeiro que o sacrifício. E a gente tem que entender isso, que o obedecer é melhor que o sacrificar. Mas eu estou orando 1 ano para o meu filho se converter, mas ela não fala com o marido dentro de casa, então seu filho nunca vai se converter, porque primeiro tem que ter obediência para depois ter sacrifício. Não adianta fazer jejum, não adianta ir em vigília, não adianta descer o joelho 4 horas da manhã pedindo para Deus abrir o coração da mãe, do pai. Não adianta fazer isso se não tiver obediência. Porque eu trabalho com jovens lá na minha igreja, e é um monte de jovem que vem pedir conselho de namoro, esses negócios. Ah, mas eu tô orando, tá orando, mas o pai da garota não deixou, então já é um não de Deus. Por que vai ficar orando? Ah, mas eu tô orando 3 anos, eu creio que Deus vai abrir o coração da mãe dela, a mãe dela não quer, então sai. É simples, é melhor obedecer, porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Pai e mãe diz não, independente se é cristão ou não, é não, e acabou. Porque se você entrar em algo que seu pai e sua mãe não está de acordo, me perdoa, não vai dar certo. E eu já vi isso. Mas tem um amigo meu que aconteceu isso e deu certo. Tem um amigo teu, mas eu conheço 20 amigos seus que deu errado. O que é melhor? Tem um que deu certo, mas tem 20 que deu errado. Mas quando a gente quer alguma coisa, a gente olha para o que deu certo e nunca olha para o que deu errado. Então a gente tem que entender, mas vou continuar. Pois bem, agora a gente vai para o capítulo 16. Capítulo 16, Deus vai olhar para Samuel e vai dizer assim: Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? Enche o chifre de azeite e vem. E é isso aqui que eu quero explicar. Deus está dizendo para Samuel: enche o chifre de azeite e vem. Já percebeu quando eu quero sair para algum lugar? Se eu digo eu vou, é porque eu ainda estou indo. Mas quando eu digo vem, é porque eu já estou. Quando eu digo vai, é porque eu ainda vou. Quando eu digo vem, é porque eu estou. Então quando Deus está falando para Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem, Ele já está falando para Samuel: Samuel, eu já estou aqui, você pode vir. Entendeu? Então se Deus mandou você ir, se Deus falou vem, você não tem que se preocupar, porque o vem de Deus é quando Ele já está, entendeu? Se Deus falou vem, você tem que vir, porque Ele já está aqui. Quando Deus manda eu ir em algum lugar e Ele diz vem, eu vou tranquilo, porque Ele já está lá. Pois bem, Samuel vai chegar à casa de Jessé, vocês vão saber, não preciso me entreter muito na história. E quando Samuel chega à casa de Jessé, ele vai entrar e vai ver Eli. Vocês conhecem essa passagem. Eliabe. Eles vão ver Eli. Mas é interessante que ninguém vai apresentar Eliabe. Ninguém vai chamar Eliabe e vai apresentar a Samuel. Quando Samuel pisa o pé na casa de Jessé, ele vê Eli. Então dá para a gente entender que Eliabe está exposto. Porque alguém que está exposto, quando a gente vê, a gente logo vê. Quando a gente chega em alguma igreja e alguém está exposto, a gente logo nota aquela pessoa, porque ela está exposta. Então quando Samuel chega à casa de Jessé, ele vai ver Eliabe. E Eliabe é alguém que está exposto.
Mas aí Samuel vai olhar para Eliabe e vai falar: esse tem postura de rei, esse certamente é o rei de Israel. Ele anda, a postura, a aparência é de rei. Sendo que Deus vai olhar lá de cima e vocês vão saber que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está fora, mas Deus vê o que está. Então eu quero que você entenda isso. Eliabe não está sendo rejeitado por causa da aparência. Eliabe está sendo rejeitado por causa do coração. Eliabe não está sendo rejeitado porque ele não sabe andar, porque ele é de feia aparência. Eliabe não está sendo rejeitado por causa disso, não. Eliabe está sendo rejeitado por causa do coração. E geralmente quando a gente vê alguém exposto, a gente logo diz que é de Deus, porque alguém de Deus se destaca, mas nem todo mundo que se destaca Deus aprova. Eduardo, não estou entendendo, vou falar mais para jovem agora. Já percebeu que você chega em alguma igreja, quando você vai visitar, e você vê um rapaz, ou você vê uma menina, e ela está exposta, e ela se destaca, porque sempre que a gente vai em uma igreja, jovem, estou falando para jovem, sempre que um jovem vai em uma igreja, ele sempre tem aquela que ele vê e ele olha, sempre tem aquele que ela vê, e está exposto. E aí, geralmente, o jovem vai dizer o quê? Poxa, está exposto, está pregando, está cantando, está louvando, ela está exposto, ele está exposto. Aí o que o jovem vai induzir? Certamente é essa, certamente é esse. Sendo que Deus vai olhar lá de cima. O homem não vê como eu vejo, o homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Mas Eduardo, ele prega, mas ele não sabe o que quer, porque uma hora está contigo e outra hora não está. Uma hora está apaixonado e a outra hora não quer nada. Uma hora te responde e a outra hora te ignora. Já entendeu o que eu estou falando? Que Deus está rejeitando Eliabe por causa do coração. E quando a gente vai falar de coração, a gente vai falar de confusão, porque não tem como alguém ser rei sendo confuso. Não tem como alguém ser rei se está com problema no coração. E é por isso que Deus está rejeitando Eliabe, porque ele está com problema no interior. Então entenda que o que tem problema no coração não é para você. O que tem problema no coração não é para você, mas os jovens geralmente insistem em alguém que tem problema no coração. Eduardo, o que é problema no coração? É esse jovem que uma hora te chama de linda e a outra hora não quer nada contigo. Uma hora ela quer responder você e outra hora não quer. Aí fica nessa assim, aquele negócio de ioiô. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não sabe o que quer, não toma uma decisão, não fala pra você ir na casa do pai dela, pedir ela em namoro, e quer ficar beijando escondido, esse negócio assim, sabe? Entendeu? Aí Deus olha lá de cima, tem aparência, mas eu tô rejeitando, porque o coração tá ruim. Entendeu? É isso, simples. Pode deixar, eu sou pentecostal, mas Deus quer conversar contigo, então vamos conversar. Mas aí, gente, vai vir Samar. E Samar é diferente, Samar vai ser apresentado. Se Eliabe está exposto e ninguém apresentou ele, agora Jessé fala: Samar, vem aqui. Aí o que vai acontecer? Samuel vai fazer a mesma coisa, vai olhar e vai falar: certamente é esse. E a gente vai saber que Deus não vê como homem. Mas eu não vou falar a mesma coisa não, eu vou mudar um pouco. Eliabe foi exposto, correto? E foi rejeitado. Está exposto e está rejeitado, correto? Agora alguém está sendo apresentado, correto? E quem está sendo apresentado está sendo rejeitado. Eduardo, não entendi. Nem todo mundo que te apresentam é verdadeiramente de Deus. Nem todo mundo que te apresentam é realmente o que Deus quer. Eduardo, eu não te entendi. Calma, eu tenho maior paciência e vou te explicar. É mais ou menos aquela tua amiga que quer te apresentar alguém, mas não é para ela, é só para você? Como que é isso? Entendi. Para você serve, para ela não, entendeu? É mais ou menos isso. É aquele teu amigo que quer te jogar na onda de geral, mas para ele não serve, mas para você serve. E Deus está rejeitando quem está sendo apresentado. Então a gente tem que entender que nem todo mundo que é apresentado a gente é verdadeiramente de Deus. Porque Samar está sendo apresentado, mas está sendo rejeitado. Ah, mas Eduardo é uma pessoa de Deus que está me apresentando, é alguém que eu confio. Mas você já conhece esse alguém que estão te apresentando?
Você sabe quantas namoradas ele teve? Você sabe o que ele quer da vida? Você sabe que ele é verdadeiramente um rapaz que é de Deus? Mas ele prega, e nem todo mundo que prega é de Deus. Porque agora está uma mania feia de pregador, não saber a responsabilidade que tem. Aí namora uma, namora outra, namora outra, namora... É de 3 em 3 meses, e eu nunca vi alguém gostar de alguém em 3 meses. Entendeu? Eu não consigo, pelo menos eu não. E aí deixa eu falar, o pastor é novinho, o presbítero aqui é novinho, a pastora é novinha. Mas vou dar um exemplo. Sabe qual é a desculpa do jovem? Vocês olham para ele e vai falar assim: mas eles não me entendem porque eles não têm minha idade. Pronto, eu tenho um pouco cara de velho, mas eu tenho 20 anos. E agora eu quero saber qual é a sua desculpa, que um jovem de 20 anos está falando a mesma coisa que sua pastora e o seu presbítero falam. Tá entendendo? É porque geralmente meu pastor não me entende por causa da idade. Eu também não te entendo, e aí? Aí não tem mais desculpa, né? Porque eu tenho 20 anos, tenho o mesmo desejo que você, tenho a mesma vontade que você, queria sim estar namorando, todo jovem quer, e a hipocrisia fala que não. Mas e aí? Eu estou falando que você consegue parar de ficar em 3 meses entrando em relacionamento e não conseguir se firmar com Deus, porque toda hora tem que estar chorando, pedindo para Deus cuidar do seu coração. Entendeu? Eu estou falando que você consegue. Não é impossível isso, é algo simples. Mas vamos voltar à palavra, não fugimos não, mas vamos voltar à palavra. Aí vocês vão saber que todos os filhos foram rejeitados. E quem que Deus quer? Quem Deus quer está escondido, cuidando de é o Davi, gente. É interessante, quem está escondido, Deus está aprovando. Quem está exposto, Deus está rejeitando. E outra coisa aqui, olha só. Vou dar exemplo simples, que eu gosto de dar exemplo simples. Quem já comprou roupa aqui? Quem já foi em loja? O que te atrai entrar em uma loja? É a roupa que está na Mas quando você entra, você compra a roupa que está na vitrine? Você compra a roupa que está Entendeu por que Deus está rejeitando? Porque o que está na vitrine não é bom, só chama atenção. Mas verdadeiramente o que Deus quer está escondido. Porque o que está escondido está conservado. Agora o que está exposto, todo mundo toca, todo mundo curte, todo mundo sai, todo mundo fala, entendeu? Deus quer para você o que está escondido, o que está cuidando de ovelha, o que ninguém toca, o que é conservado. E eu não consigo entender esses jovens que querem a roupa que está na vitrine. Mas entenda isso, quem está na vitrine é tocado por todo mundo. Quem está na vitrine, todo mundo fica olhando. E eu não quero uma pessoa, e eu creio que você não quer, que todo mundo toque, todo mundo fica olhando. Correto? Então você tem que entender que o que está agradando o coração de Deus está escondido, porque o que está escondido é conservado. O que está escondido, me perdoe a expressão, não sai dando amém em foto de garota sensual, entendeu? O que está escondido não sai chamando todo mundo no chat de amor. O que está escondido não sai se relacionando com qualquer um. O que está escondido só vai dar bola para você. E não vai ter aquela desculpa, é minha amiga. Nunca vi chamar a amiga de amor e ficar curtindo foto que não deve curtir. Nunca vi isso. E eu tenho 20 anos, relembrando você, para não achar que eu sou velho. Tá bom? Então você está entendendo a palavra? Todo mundo está entendendo? Eu não prego assim não, mas Deus quis pregar assim hoje, não sei porquê. Que é Deus que prega, não sou eu. E aí Deus quer o que está escondido. Pois bem, mas vamos continuar. Pronto, gente, chegamos, já vou encerrar rapidinho, quer ver? Capítulo 17, a gente veio do capítulo 13 ao capítulo 17. E, gente, a gente vai conhecer a história do capítulo 17 e a gente vai saber que Golias sai entre os filisteus e vai afrontar o povo de Deus. E agora o povo de Deus está recuando, sendo que isso é loucura, gente. Sabe por quê? Na Bíblia existe 4 grandes guerras. Essa é a terceira guerra que está acontecendo. E tinha um ditado que era verídico naquela época, que todos que ganhavam a última guerra tinham mais soldados. Primeira grande guerra, filhos de Eli, Israel vai perder a guerra. Segunda grande guerra, Israel vai ganhar. Terceira grande guerra está acontecendo agora. Então, se quem ganha a última guerra tem mais soldado, então quem tem mais soldado? O povo de Israel. E como que alguém que tem mais soldado está fugindo por causa de um homem? Me explica isso.
É meio confuso. Israel tem mais soldado, mas está fugindo por causa de um gigante. Eduardo, também me complicou, vou te explicar. Sabe quem está na frente da batalha? Saul. Sabe quem está na frente da batalha? Lê aí o capítulo 17. Eliabe, Samar e Abinadab. Não entendeu ainda? O povo de Israel está recuando e o povo de Israel tem mais soldado. Mas olha quem está na frente da guerra. Todos eles foram rejeitados por Deus. O povo tem mais soldado, mas está recuando. Mas olha quem está na frente da guerra. Capítulo 15, Saul rejeitado por Deus. Capítulo 16, todos os filhos de Jessé, menos Davi, rejeitado por Deus. Porque não adianta ter mais gente se quem está na frente está sendo rejeitado. Entendeu? É mais ou menos isso. A igreja não avança se quem estiver na frente for rejeitado. O grupo jovem não avança se quem estiver na frente for rejeitado. A igreja, as pessoas nunca vão avançar se quem estiver na frente for rejeitado. E agora Golias está afrontando, e o povo que tem mais soldado está recuando. Sabe por quê? Porque quem está conduzindo o povo é rejeitado. Sendo que calma, que Davi está vindo aí. Quem está conduzindo é rejeitado, mas calma, Davi está vindo aí. Quem está conduzindo o povo não está agradando Deus, mas calma, Davi está vindo aí. E eu me agrado, sabe por quê? Davi está cuidando de ovelha de novo no capítulo 17. E aí o seu pai vai chegar para ele e vai falar assim: vai alimentar os seus irmãos. Mas gente, entende comigo, Davi matou o leão e Davi matou o urso. Dá para conjecturar que Davi tem o espírito de guerreiro nele? Beleza? Geral concorda? Davi tem o espírito de guerreiro. Quem matou o leão e quem matou o urso, é impossível falar que não é um guerreiro. E agora um guerreiro que é Davi está alimentando as ovelhas. Aí seu pai vai chegar para Davi e vai falar: vai alimentar os seus ir? Vai alimentar os seus ir? Davi está ensinando uma coisa, que mesmo ele sendo guerreiro, ele tem que alimentar os seus irmãos primeiro. Davi está ensinando que mesmo ele sendo pregador, primeiro ele tem que tirar serviço na sua igreja. Davi está ensinando que mesmo que ele seja de oração e seja muito ungido, primeiro ele tem que alimentar os seus irmãos. Porque está um negócio nas nossas igrejas, que agora eu prego e não preciso pedir autorização para o pastor para sair para pregar. É mentira, entendeu? Está um negócio na nossa igreja, eu quero visitar outra igreja e não preciso pedir autorização ao meu pastor. E como que eu vou para a guerra se eu não consigo alimentar os meus próprios irmãos? Se eu não consigo alimentar quem é da minha família, como que eu quero ir para a guerra? E a gente tem que entender que o culto é da família. E tem muita gente querendo ir para a guerra sem alimentar a sua família. Primeiro a gente alimenta a nossa família, depois a gente vem para a guerra. Meu filho está doente, eu tenho que ir para a igreja. Cuida do teu filho, depois vem para a guerra. Se der para vir com ele doente, amém. Mas tu vai deixar o garoto morrendo em casa? Não. Senão está errado. Porque eu aprendi um negócio desde criança, e agora as igrejas também ensinam isso, que primeiro é a família, depois vem a igreja. Primeiro é Deus, segundo família, e depois Está entendendo que primeiro você tem que alimentar os seus irmãos, para depois você querer ir para a guerra? Porque ir para a guerra sem alimentar a família é pedir para morrer. Ir para a guerra sem ajudar o filho é pedir para morrer. Eduardo, não estou te entendendo. Como que alguém consegue ajudar os filhos dos outros, mas não consegue ajudar o dele? Entendeu? Como que alguém consegue elogiar os pais dos outros, mas o dele ele não consegue ver como exemplo? Como que alguém está indo para a guerra e consegue vencer de um monte de gente, mas a sua própria família não consegue alimentar? O seu próprio pai ele não consegue respeitar. Vai para a casa da amiga, a comida da mãe da amiga é deliciosa, mas a comida da mãe dela todo dia está ruim. Está entendendo? É mais ou menos isso. Primeiro eu tenho que alimentar a minha casa e depois eu tenho que ir para a guerra. Entenda isso. Pois bem, gente, agora Davi vai alimentar os seus irmãos. Já vou encerrar. Foi só uma conversa, não foi nem pregação, foi mais uma conversa. Vou encerrar já. Aí Davi vai para a guerra. Aí vocês vão saber que Golias vai menosprezar ele. Aí vocês vão saber que ele vai pegar as pedrinhas. Vocês vão saber da história toda, correto?
vocês vão saber que ele vai pegar a armadura de Saul, e isso aqui é interessante, que ele pega a armadura de Saul, ele não consegue andar, aí ele pega as 5 pedrinhas e o cesto dele, ele consegue andar, porque tem um monte de gente querendo andar com a armadura dos outros, mas quando a gente tenta andar com a armadura dos outros, a gente não consegue andar, a gente tem que começar a andar com a nossa. Eduardo, não entendi, a gente quer copiar a mensagem do irmão de 1 hora, mas Deus está mandando falar de 5 minutos, tá entendendo? Mas Eduardo, pregador fulano prega 1 hora, é a armadura dele. Se a sua armadura tem 5 minutos, usa a sua armadura, que com a armadura de 1 hora você não vai conseguir andar, mas com a sua armadura de 5 minutos, pode ser gente batizada no Espírito Santo, pode ter alma arrependida, Deus pode descer o mover. Por quê? Porque eu estou com a minha armadura, e a gente tem que entender isso, que a gente tem que trabalhar com a nossa armadura. Mas sabe o que eu não entendo aqui? Eu vou tentar entender junto contigo. Como que Davi não consegue segurar a armadura de Saul, mas consegue pegar a espada do gigante? Tu não viu o versículo 51 não? Quando Davi vai matar o gigante, o que ele vai fazer? Pegar a espada do gigante. O que é mais pesado? A armadura de Saul, que é um homem normal, ou a espada de um gigante? Gente, é lógica. O que é mais pesado? Claro que é a espada do gigante. E aí eu te pergunto, como que Davi não consegue segurar a armadura de Saul, mas aguenta a espada do gigante? Deu um nó na cabeça aí? Como que ele não consegue aguentar algo que é fraco e agora está aguentando algo que é forte? Como que ele não aguenta a armadura de um rei normal, mas ele aguenta a espada de um gigante? A resposta está no versículo 45, pode ler. Olha o que Davi vai falar. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, porém eu vou contra ti no nome do Deus vivo. Eduardo, não entendi. O que vai fazer Davi aguentar a espada do gigante é porque ele está indo no nome do Senhor. E quando a gente vai no nome do Senhor, a gente suporta a coisa que a gente não suportava. Porque Davi não está aguentando a armadura de Saul, agora ele está indo no nome e está aguentando a espada de Golias. Eduardo, o que você quer aplicar para a minha vida? Porque quando eu vou no nome do Senhor, eu consigo suportar aquilo que eu não suportava. Quando eu vou guerrear no nome do Senhor, eu consigo me controlar naquilo que eu não conseguia me controlar. E a gente tem que entender que quando a gente vai no nome, a gente ganha força para aguentar o que a gente não aguentava. A gente ganha força para prosseguir aonde a gente achou que nunca ia chegar. A gente ganha força, uma força assim, sabe, que a gente não vai conseguir entender só por causa do nome dele. Sendo que tem outra aplicação. Sabe por que Davi também aguenta a armadura do gigante? Quando ele vai pegar a armadura de Saul, ele está no acampamento. Agora quando ele pega a espada do gigante, ele está no vale. A gente sabe que Israel está acampado no vale. E a gente sabe que a guerra está acampado nos acampamentos de Israel. Mas a gente sabe que a guerra está acontecendo no vale. Quando Davi vai pegar a armadura de Saul, ele está no acampamento. Quando ele pega a espada do gigante, ele está no vale. Eduardo, por que eu preciso de vale na minha vida? Quer que eu explique ainda? Se você no acampamento não consegue suportar um negocinho assim, Deus te coloca no vale para você suportar coisa que você não queria. Ih, Eduardo, entendi não. No acampamento você não consegue suportar alguma coisa que inventaram de você, mas no vale você vai ter que suportar o que inventam de você. Eduardo, me explica mais coisa. No acampamento você não consegue suportar a fofoca que fazem de você, mas no vale você tem que engolir e aguentar a fofoca que fazem de você. Eduardo, fala mais coisa. No acampamento a sua família ia ser destruída, porque você não ia ter estrutura, e por isso que Deus te jogou para o vale, para você aguentar a espada de Golias. E eu peço com a autorização da pastora que a igreja se coloque de pé. Gente, meu jeito de pregar nesse aqui não, eu sou pentecostal, eu gosto de dar glória, eu gosto de falar, mas Deus queria conversar contigo alguns pontos.
Deus queria falar algumas coisas com você, e quando Deus quer conversar, nem sempre Deus quer batizar, nem sempre Deus quer que a gente suba em parede, esses negócios doidos, não tem? Nem sempre Deus quer isso. Às vezes Deus quer você sentado aí, escutando Ele falar, porque a gente entende mais numa conversa que num barulho, e Deus queria conversar contigo. Entendeu que Deus conversou com você? Porque tinha menina aqui que queria garoto com o coração confuso. Eu acho que não vai querer mais, tá entendendo? Tinha menina aqui que tava assim, aquela garota que faz assim com o garoto. Quando eu quero, quando eu não quero. Agora eu acho que tu tá entendendo que é pra tu cair fora. Mas Eduardo, ela é bonitona. O que o Senhor tem pra você tem o brilho do Espírito Santo. E o que tem o brilho do Espírito Santo, me perdoa, usa uma roupa decente. O que tem o brilho do Espírito Santo vai te respeitar. O que tem o Espírito Santo não vai fazer assim contigo. Ou vai te agarrar ou vai te soltar. Não vai ficar nessa de agarra e solta, vai e volta. Esse negócio de ioiô. Aí Deus queria conversar algumas coisas com você, que o que Ele quer pra você está escondido. Não é somente pra jovem não, é pra gente que tem mais idade. Porque a gente quer, gente, o que não está escondido. É nosso isso. Isso é nosso, é da nossa humanidade. Geralmente a gente quer o que chama a atenção, mas Deus quer o que está escondido. Porque o que está escondido tem mais utilidade, porque está conservado. Então entenda isso nessa noite. Eu quero orar por você e não vou te chamar aqui na frente. Se vocês sentirem de Deus chamar alguém aqui na frente, amém. Mas eu só quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Teu texto foi falado, o Senhor conversou com a gente. E eu te peço agora que entra no coração de cada um, Senhor, que aqui está essa noite, e que a gente possa conseguir, Senhor, praticar essa palavra. Que a gente possa entender que o Senhor queria conversar, e quando a gente chegar, a gente bloquear quem deve ser bloqueado. Que a gente pare de falar com quem é para parar de falar. Que a gente venha cortar relação que não está agradando o Senhor. Que a gente venha entender que o que o Senhor tem pra gente é conservado, Senhor. Que a gente venha entender a Tua palavra em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Graças a Deus.